presença de Jesus cura. Eu quero compartilhar algo com vocês. Talvez eu tenha falado sobre esse momento uma ou duas vezes aqui no Brasil, não lembro se eu já falei aqui em Alphaville em especial, mas eu lembro que algo aconteceu alguns anos atrás, uns 3 meses antes de eu ter um problema no coração e ser internado. Eu lembro que a gente estava plantando igreja em Cabo Frio e era um período muito difícil. Financeiramente a gente foi muito esticado até chegar até aqui. A gente foi testado, em vários momentos a gente passou por desafios, e alguns até por algumas necessidades. E eu lembro que nesse dia em especial, eu estou entrando na van, indo com os voluntários, saindo do Rio, indo para Cabo Frio plantar a igreja. E quando eu estou entrando na van, chega um carro da companhia de energia elétrica. Lá no Rio é Ampla. Irmão, só quem passa muito perrengue sabe do que eu vou falar. Se chega um carro de energia, sua preocupação já é que talvez a luz que vai ser cortada é a sua. Alguém já viveu isso? Talvez alguém está vivendo isso. E eu estou aqui para te encorajar e te lembrar que o teu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu sei o que é pregar para príncipes e homens de recursos, com minha mão limpa, coração puro, sem nunca ser pedante ou sem nunca usar do púlpito para suprir necessidade. Eu sei o que é tocar quem tem muito e faltar em casa. Eu passei por esse período. Eu lembro que nesse dia especial, eu estou entrando na van, indo plantar a igreja, e eu comecei a conversar com Deus. Eu falei: Pai, que não seja a minha casa, que não seja a nossa luz, que não seja a nossa conta. Jesus, misericórdia. E aí tá a Kezinha e a Cécia bem pequenininha em casa. Daqui a pouco chega a mensagem da Kezinha: amor, a Ampla chegou e veio cortar a luz. Eu falei: amor, tenta conversar com eles, fala que eu vou acertar essa semana. Daqui a pouco vem a outra mensagem dela: amor, eles falaram que não tem como, tem GPS no carro e eles vão ter que cortar. Eu falei: tá bom, quando eu chegar eu resolvo. Eu fui para Cabo Frio, preguei como se fosse a última vez. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. A gente teve salvação de uma forma sobrenatural naquela noite. E eu voltei para casa, mas, irmão, eu confesso que eu esqueci completamente que a luz da nossa casa estava cortada. E aí eu cheguei em casa, coloco a mão no interruptor, não acende, e eu lembrei: putz, a luz está cortada. Amor, Kezinha, cheguei, amor. Eu começo a andar pela casa. Nada da Kezinha, nada da Cécia. E aquilo começou a me dar um desespero. Eu falei: caramba, cadê a Kezinha? Cadê a Cécia? Aí eu tento ligar, ela não atende. Aí eu vou olhar no WhatsApp, tem uma mensagem dela: amor, a Cécia estava com medo do escuro e eu vim dormir na casa da minha irmã. Amanhã você pega a gente aqui. Irmão, eu confesso que poucas vezes eu me senti tão inútil como provedor e como pai, como naquele dia. E não porque eu não consegui pagar uma conta, mas porque eu estou construindo igreja e servindo ao meu chamado, mas eu não consigo bancar uma necessidade básica da minha casa. Eu estou fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer, mas eu não consegui suprir uma necessidade básica. Eu estou lá plantando igreja e a minha família está passando vergonha no condomínio. Os porteiros ficaram sabendo, o síndico ficou sabendo, os vizinhos ficaram sabendo, e um monte de sentimentos começaram a inundar o meu coração. Mas hoje eu entendo que Deus permitiu aquela circunstância porque Ele queria me ensinar algo, e é sobre o que eu aprendi naquela noite que eu quero compartilhar aqui nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Eu lembro que eu comecei a andar pela casa e eu fui no quarto da Cécia, e eu fiquei ali olhando o quarto da Cécia, eu fiquei olhando os brinquedinhos da Cécia, eu fiquei vendo as fotos da Cécia, estava com o cheiro da Cécia. Aí eu fui pro nosso quarto de casal e eu fiquei olhando o meu quarto com a Kezinha, as roupas da Kezinha, as roupas que ainda estavam penduradas no banheiro, o cheiro da Kezinha no quarto. E aí eu sento no sofá e eu começo a chorar, irmão, copiosamente. Deus falou algo comigo que marcou a minha história para sempre. Talvez vai marcar a história de alguém aqui. Deus falou para mim: filho, o que vale uma casa se ela está vazia? E aquilo explodiu a minha mente. Ele falou de novo: André, o que vale uma casa se ela está vazia? A casa pode ser a mais incrível, pode ser a maior casa, pode ser a mais luxuosa, você pode colocar o que existe de melhor, mas se ela está vazia, ela perde o sentido. E aí Deus logo em seguida falou algo para mim, e é a partir dessa premissa que a gente vai fluir aqui hoje. Você está comigo ainda? Diga amém. Se eu entendo que eu sou casa de Deus, o que vale uma casa nova
ela está vazia. Sabe, o Evangelho não fala só sobre uma ordem de despejo aos principados e potestades que ocupavam o teu interior. O Evangelho fala a respeito de uma nova ocupação a partir da presença do próprio Deus. A Bíblia chega ao ponto de dizer que alguém que foi liberto, mas não foi preenchido, é como uma casa que foi limpa e organizada. Irmão, a Bíblia chega ao ponto de usar exatamente essa analogia. Uma casa foi limpa e organizada. E o que acontece com uma casa limpa e organizada que está vazia? Ela é um convite para que alguém entre. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Não existem espaços vazios que não sejam ocupados. Todos os lugares, eu vou abrir um parênteses aqui, que a igreja se calou, o mundo ocupou esses lugares. Discutíamos sobre usos e costumes dentro da igreja, não nos preocupávamos com uma agenda cultural e educacional para a nação. O mundo ocupou cadeira de reitorias, de universidades, de pastas, de ministérios, porque não há nenhum espaço vazio que não seja ocupado. A sua vida também é assim, a sua casa também é assim, a sua empresa também é assim, o seu quadro societário também é assim. Às vezes convidamos outros homens para fazerem parte da sociedade, mas não colocamos Jesus como sócio majoritário. Trazemos convidados para jantar na nossa casa e fazer uma social todas as semanas. Nem sempre trazemos a presença de Deus para se manifestar e fluir com liberdade naquele lugar. E às vezes a gente se assusta porque coisas acontecem, porque coisas fogem do nosso controle. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. 745 curas online, não para. Alguém pode celebrar Jesus? Será que alguém pode declarar isso nessa manhã? Diga: a presença de Jesus cura toda enfermidade. Vamos, se for para Ele, você pode fazer melhor. Tem centenas de famílias sendo curadas. Aleluia! Aleluia! Então não há espaço vazio que não seja ocupado. O Evangelho fala: um homem que foi liberto é como uma casa que foi limpa e organizada. Se ela não for preenchida, aquele espírito que andou por lugares áridos, ele volta acompanhado com 7 vezes mais espíritos. O Evangelho não é sobre vida, Evangelho é sobre ocupação da nova vida de Deus. Não vai só ser removido o que te ocupava, você vai ser cheio da vida de Deus. E agora eu estou profetizando. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus, levante suas mãos. Deus vai limpar você. Fomos limpos pela palavra, é o que diz a palavra de Deus. Deus vai remover toda mancha, toda mácula, toda condenação, todo jugo. Deus vai remover toda palavra contrária, toda arma que forjaram contra você. Mas você não vai ficar vazio e limpo, não. Você vai ser limpo e cheio. Você vai ser cheio da glória de Deus, cheio da vida de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu declaro do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés, a vida de Deus enchendo você. Seja cheio agora em nome de Jesus. Seja cheio agora em nome de Jesus. Seja cheio agora em nome de Jesus. A presença de Deus, ela é perfeita, ela é plena. Ela preenche tudo que está vazio. Ela coloca em ordem tudo que estava fora de ordem. Ela alinha tudo que estava desalinhado. É por isso que não dá para aceitarmos a ideia de alguém que carrega a presença de Jesus e as coisas que estavam fora de ordem permaneçam assim. Não dá para coexistir aquilo que não é de Deus com aquilo que é de Deus. Eles não entram em harmonia. Quando você é cheio, algo acontecerá. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe outra característica poderosa sobre a presença de Deus? É que todo lugar que é cheio da presença se torna um lugar de encontro. Fala para quem está do seu lado: todo lugar que é cheio da presença se torna um lugar de encontro. A Bíblia fala em Gênesis que do 1º ao 6º dia Deus fez o ambiente, o jardim, Ele fez o homem, e no 7º dia Ele contemplou e descansou. No 8º dia em diante começa então o novo de Deus. Existe um simbolismo dentro da numerologia bíblica. O número 7 significa perfeição, é um ciclo completo, um ciclo perfeito. O número 8, em alguns momentos ele aponta para o novo de Deus, a novidade, o novo tempo, o novo ciclo. Então Deus estabelece uma dinâmica. A partir do 8º dia Ele fala: agora eu vou visitar vocês todos os dias. A minha presença vai encher o jardim. Então guarda isso aqui, irmão.
Quando a presença de Deus começa a visitar o jardim de Deus se torna um lugar de encontro. E o resto da história você já sabe, o homem peca, todos fomos destituídos da glória de Deus, nos tornamos inimigos de Deus e fomos expulsos do jardim. Então Deus estabelece mais uma vez um lugar de encontro. Deus dá uma visão para que a gente construa um tabernáculo. Então a criação constrói um tabernáculo. Ele tem átrios diferentes, ele tem o Santo dos Santos. E nesse lugar onde a presença de Deus se manifesta, havia uma arca, e a arca da aliança, ela carregava alguns elementos dentro de si, e você tinha a tábua da propiciação, e o sumo sacerdote pontualmente visitava esse lugar. Então era alguém específico, num tempo específico, com um chamado específico, que acessava esse lugar. Alguém está comigo ainda? Diga amém. E eles tinham sinos nas suas vestes, e eles entravam nesse lugar com uma corda amarrada na sua cintura, porque se eles não tivessem plenamente de acordo, santos, aceitos, eles eram fulminados pelo poder da presença de Deus. Então quando o sumo sacerdote adentrava nesse lugar, se o sino parasse de tocar, quem estava do lado de fora já sabia, a presença de Deus fulminou o sumo sacerdote. Então eles puxavam aquele homem para fora, e um novo sumo sacerdote adentrava naquele lugar. A presença que antes era convidativa, agora ela gera medo em alguns. A presença que antes gerava vida, agora, se estamos debaixo de culpa, ela gera morte para alguns. A presença de Deus na antiga aliança fulminava a criação, mas graças a Deus que uma nova aliança foi estabelecida, e é sobre essa aliança que a gente celebrou ainda há pouco durante a ceia. Nessa nova aliança, Jesus levou sobre si, e a palavra de Deus diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então um novo lugar de encontro é estabelecido, mas pela primeira vez, irmão, ele não é geográfico, ele é profético. Não é um jardim que a presença enche, não é um tabernáculo que a presença visita. Agora você se tornou um lugar de encontro com Deus. A presença de Deus invade você, habita em você, e sabe o que acontece a partir disso? Todo mundo que encontrar você vai encontrar a presença que você carrega. Por que, pastor, que os meus filhos serão salvos? Porque eles conhecerão Jesus, conhecendo o Jesus que habita em você. Vamos, levante suas mãos e recebe isso em nome de Jesus. Pessoas que nunca ouviram Jesus vão ouvir Jesus ouvindo você. Pessoas que nunca viram Jesus vão ver Jesus vendo você. Pessoas que nunca experimentaram Jesus vão experimentar Jesus experimentando você. Pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus terão um encontro com Deus se encontrando com você. Porque você não é mais uma pessoa, você se tornou um lugar de encontro. Por onde você passar, rios de águas vivas fluirão. Por onde você passar, o bom perfume de Jesus vai deixar marcas. Por onde os seus filhos passarem, coisas acontecerão. Porque não é mais uma família qualquer, é uma família de Deus, que carrega a vida de Deus. Sabe, aos olhos dos homens, talvez alguns vão dizer: olha, é uma família simples passando por aqui. Mas os céus dirão: uma família de Deus, que carrega um bom perfume de Jesus, está entrando nesse lugar. Está entrando nesse lugar. É por isso que a palavra de Deus nos garante: onde colocarmos as plantas dos nossos pés, nos serão confiados. Aquilo que você pedir, a palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. É porque a presença de Deus que habita em você dá acesso a novas realidades. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai voar alto como águia e vai ver o que ninguém viu. Você e a sua casa, permanecendo em Deus, serão inabaláveis. Serão como os montes de Sião, que não se pode abalar. Você e a sua casa serão invencíveis, ilimitados. Se alguém crê nisso, diga: eu creio que a presença de Deus, diga, me habilita para viver o impossível de forma inevitável. Vamos, levante suas mãos, diga: milagres, sinais e maravilhas acontecerão. A minha casa será conhecida como lugar de oração, lugar onde Deus habita. Diga: os meus filhos cheios da vida de Deus, a minha empresa cheia da glória de Deus, o meu chamado, diga, completamente cheio do poder de Deus. Sinais e maravilhas acontecerão, promessas
e palavras de Deus me seguirão. Diga: ninguém, nenhum principado ou potestade poderá me resistir. Vamos, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Os nossos inimigos vêm contra nós por um caminho, mas por causa da presença, por 7 caminhos eles fugirão. Se alguém crê nisso, você pode, pelo amor de Deus, dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. Vamos declarar: tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.